Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo bem. A prof está bem, tudo certinho. Hoje nós vamos para a nossa segunda videoaula, sétimo ano. Isso mesmo, a primeira videoaula nossa foi falando sobre o renascimento, que é a primeira unidade da nossa apostila do primeiro bimestre. Hoje, nós vamos fazer uma revisão da segunda unidade do nosso material lá no primeiro bimestre, certo? E essa unidade tem como título a formação dos estados nacionais. Isso mesmo, tá? Nós vamos entender como esses países se formaram, tá? Então, quando nós olhamos para o mapa hoje, principalmente o mapa da Europa, que a gente vê os países, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, né, Itália, Grécia. Quando nós vemos esses países hoje, essa formação, tá, se deu historicamente nesse período que a gente vai estudar. Então, a formação dos estados modernos vai ter características, né, e vai dar características da formação dos países como nós conhecemos hoje na Europa. Só relembrando, recapitulando, na nossa primeira videoaula, nós falamos da unidade 1, renascimento, mudanças de comportamento. Então, começou a ressurgir cidades, a ressurgir o espaço urbano e a ressurgir também formas novas de pensamento. Isso mesmo, o avanço da ciência, o questionamento do poder da igreja, as ideias como antropocentrismo, o homem no centro de tudo, né? E questionando o teocentrismo, que era Deus no centro de tudo. Todas essas mudanças na política, na economia e também na forma de viver das pessoas, no pensamento, vai alterando, vai transformando a Europa. E é sobre essas transformações e a formação dos Estados Nacionais modernos que nós vamos falar na nossa videoaula hoje. Vamos viajar comigo pela história hoje? Vamos lá? Estão preparados? Então vamos lá. Para a gente poder iniciar, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Olha só, nós temos aqui então formação dos Estados Nacionais modernos, que é o que nós vamos falar na nossa videoaula hoje. Continuando, ó, nós temos aqui, gente, uma imagem que é bem importante. Essa imagem vai falar sobre o feudo, que era a forma de organização que nós tínhamos antes da formação dos Estados Nacionais. Então, antes nós termos os países na Europa, como é que eles estavam organizados? Como é que a Europa era organizada? Era organizada através do sistema feudal, certo? Feudo significa terra, um bem dado em troca. Então, no sistema feudal, nós temos o castelo, a imagem do castelo aqui, onde lá no castelo vive o senhor feudal, que é o dono de todas as terras, sua família, a igreja, que é o clero, certo? Vive no castelo, vive protegida. Então, a nobreza e o clero, nobre, né? E clero, que é a igreja, vivem no castelo protegidos. E a maioria das pessoas, que são os camponeses, eles trabalham, certo? E pagam altas taxas de impostos ao senhor feudal. Então, é um sistema de servidão, certo? Os servos são aqueles que servem ao senhor feudal, que é o dono da terra. Havia um medo muito grande nessa época dos povos chamados bárbaros, que poderiam vir, que poderiam saquear, que poderiam roubar, que usavam de violência. E esse medo era usado pelos donos das terras, que faziam uma troca com os servos. Vocês trabalham para mim e eu protejo vocês se houver uma invasão bárbara. Então, esses servos serviam o senhor feudal, que vivia no castelo, vivia do luxo, tinha todos os privilégios, enquanto os servos trabalhavam muito, trabalhavam na terra. O clero, que é a igreja, e os nobres não trabalham. Quem trabalha? Os servos.
Os servos é que vão trabalhar, que vão cultivar a terra. É um sistema que vive da agricultura. Então, essa era a forma de organização da Europa, tá? No século 13, 12, 11, certo? O sistema feudal. Lá na França, o sistema feudal só acabou completamente no século 18, depois da Revolução Francesa. Olha como era dividida a sociedade, então. Claro, aqueles que oram, que é a igreja. Nobreza, aqueles que guerreiam, só pode participar do exército quem é nobre. Tá? E camponeses e servos. Camponeses, pessoas livres que vivem da terra, e os servos, aqueles que estão trabalhando para o senhor feudal. Muito bem, mas muitas mudanças estão acontecendo, né? Para que a gente tenha a formação dos estados nacionais modernos, várias mudanças estão acontecendo. Aquele sistema feudal está acabando, está ruindo. Tá? Nós vamos ter as cruzadas. O que são as cruzadas, prof? Só relembrando, as cruzadas foram movimentos feitos pelos cristãos, tá, lá da Europa, para chegar até Jerusalém, no Oriente, para libertar Jerusalém, que é uma cidade considerada uma cidade muito importante, uma cidade santa, né, para os cristãos, para tirar essa cidade da mão dos muçulmanos que estavam dominando essa região. Então, as cruzadas foram movimentos que aconteceram, foram expedições militares, houveram 8 cruzadas, tá? As 4 primeiras, elas tinham um objetivo somente religioso, libertar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. A partir da 4ª cruzada, além de motivos religiosos, nós vamos ter outros motivos para que as cruzadas aconteçam. Que motivações são essas? Motivações religiosas, correto? Então, algumas motivações, além das motivações religiosas, motivações comerciais. O que eles faziam, o que eles buscavam no Oriente? Tecidos, né, adamascados, produtos que não haviam, que não existiam na Europa, eram comercializados com o Oriente. E as cruzadas ajudaram nesse comércio, nesse intercâmbio cultural, nesse sincretismo cultural, que significa a mistura de culturas, né? Nós vamos ter, além das cruzadas, a peste negra, que foi uma doença que dizimou, tá, 30% da população na Europa. Como não havia uma questão de higiene, tá? A higiene era super precária nesta época, proliferou-se essa doença, que chegava com os ratos. Então, ela veio do Oriente nas embarcações. A quantidade de rato era muito grande. E a pulga do rato picava o ser humano. E dali a dias o ser humano morria, não conseguia combater. Peste negra, primeiro, por conta dos ratos, que eram negros, e por conta da pele, que também criava como se fossem bolhas negras por todo o corpo. A língua inchava muito, e embaixo do braço também, né, inchava bastante, e aí, dias depois, a pessoa morria. Não tinha o que fazer. Se uma pessoa da família pegasse a peste negra, todos poderiam morrer, sim. Então, muitas pessoas foram abandonadas durante esse período para salvar o restante da família. Então, a peste negra está acontecendo, as cruzadas estão acontecendo. Isso vai colocando um fim no sistema feudal, né? Aí nós vamos ter o surgimento novamente do comércio, que é o renascimento do comércio, a volta das cidades, a volta do sistema comercial, da troca de produtos, e uma nova classe social que surge, muito importante, que é a burguesia, que é a classe dos comerciantes. Eles não vão ter títulos de nobreza, mas eles vão praticar o comércio, né? Então, e o renascimento das ideias, que nós falamos na nossa primeira videoaula, tá? Todos os pensamentos também vão sendo alterados. Obviamente que todas essas mudanças contribuíram para que nós tenhamos, então, estados nacionais modernos,
Como é que ele vai se formar? Eles, primeiro, vai ter uma unificação de moedas. Qual vai ser a diferença? Lá no sistema feudal, gente, lá no sistema feudal, cada feudo tem a sua organização. Cada feudo tem suas leis. Cada feudo tem a sua forma de trabalho, tá? O seu sistema de troca de mercadorias. Eles são autônomos. Então, cada feudo tem a sua autonomia. Na formação dos Estados Nacionais modernos, nós vamos ter a unificação de algumas questões que são importantes. Para que eu tenha a ideia de um único país, né? Agora não é mais a ideia que cada região desse país tem lei diferente. É como se cada estado brasileiro tivesse as suas próprias leis. Se a gente fosse comparar, né? A gente fala de Brasil, pega todos os estados brasileiros, né? Se a gente fosse fazer uma comparação lá com o sistema feudal, cada estado brasileiro seria autônomo, teria suas próprias leis, sua própria forma de organização. E aí, para formar os estados nacionais modernos, porque o sistema feudal está acabando, correto? O sistema feudal ruiu, o sistema feudal acabou, está chegando ao fim. Aí eu tenho a formação do quê? De uma nova classe social, que é a burguesia, que forma as cidades. As cidades eram chamadas de burgos. Quem morava na cidade era o burguês, morador da cidade é o burguês. Essas cidades vão se organizando e, como elas vivem do comércio, uma das coisas mais importantes é eles terem uma única moeda, para eles conseguirem comercializar os seus produtos. Então, o objetivo de se ter uma única moeda é comercializar os produtos, é conseguir de forma mais fácil fazer esse comércio, realizar esse comércio. Então, eles unificaram as moedas, os pesos, as medidas e também os impostos, as leis. Facilitaram essas leis, eram leis para facilitar o comércio, e os impostos para beneficiar a burguesia. Beneficia o camponês, prof? Não. Beneficia a pessoa mais pobre, prof? Também não. Certo? Qual é o benefício? Para quem recebe esse benefício? Somente o burguês. O burguês é que recebe este benefício, tá? Uma coisa importante dessa unidade é a centralização do poder. Agora eu vou ter um rei. Centralização do poder, eu tenho uma monarquia. O rei comanda tudo. Isso chama-se monarquias absolutista. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá? O que significa que o rei comanda tudo de forma sozinha. Ou seja, ele é absolutista. Ele comanda tudo como ele quiser. Certo? Então, uma coisa que é muito importante, que é muito diferente do sistema feudal, porque cada feudo tem o senhor feudal. Não tem alguém que comanda tudo. Não existe um rei. Agora, eu vou ter um território definido. Agora, eu vou ter uma única moeda. Eu vou ter leis que facilitam o comércio. Eu vou ter pagamento de impostos também para os burgueses. E eu vou ter a centralização do poder na mão dos reis. Então, ó, formação dos Estados Nacionais, a gente lembra que nós vamos ter reis no poder, que nós vamos ter centralização política. Vira o quê? Um Estado absolutista. Olha o rei aqui, gente. Nesse Estado absolutista, o rei tem o poder, o rei tem o dinheiro, o rei comanda tudo. Todos os súditos obedecem ao rei. Os impostos são pagos ao rei. As leis, as moedas e os exércitos servem ao rei para defender esse novo Estado Nacional moderno. Isso chama-se centralização política. Estado centralizado. Na figura de quem? Do rei, que comanda tudo. Olha só. Então, características da formação dos Estados Nacionais modernos, que a gente não pode esquecer. Uma nova classe social, qual é? Quem é que lembra? Burguesia, certo? Esse burguês é comerciante. As leis facilitam o quê? O comércio.
E nós temos a figura do rei, é um Estado absolutista, o rei comanda tudo. E agora nós vamos falar como é que funciona a economia desta região, deste país, desse novo Estado nacional moderno. Como é que é essa economia? Essa economia, esse sistema econômico, chama-se mercantilismo. Fica a dica para vocês prestarem bastante atenção, porque esse sistema econômico aparece agora no 7º ano, aparece no 8º, no 9º, no ensino médio. Nós vamos falar muito ainda sobre o mercantilismo. O que é o mercantilismo, gente? Tá? Nós temos... O mercantilismo é um sistema econômico que acontece na prática. Tá? O rei, que está aqui a figurazinha deste rei, ele interfere diretamente na economia. Ele vai interferir de forma direta na economia, certo? Ele é que vai comandar. Nós vamos ter o que nós chamamos de política protecionista. Protecionista vem da palavra proteção. Eu vou proteger os meus produtos. Política protecionista, uma política que protege os produtos daquele país, daquele Estado nacional moderno, certo? Então, eu vou valorizar os meus produtos. Eu vou dar um exemplo atual de protecionismo, para que a gente possa entender. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele é um presidente que tem uma política chamada protecionista. Ele exerce essa política na economia. De que maneira, prof? Ele valoriza os produtos que são produzidos dentro do país dele. Então, ele criou até uma guerra econômica, né? Aí uma disputa econômica com a China, por conta das suas medidas protecionistas. O que uma medida protecionista faz? Coloca um imposto mais alto aos produtos que chegam no país que são estrangeiros, certo? Então, todos os produtos que não são produzidos nos Estados Unidos, eles têm um imposto mais alto para chegar no país estadunidense, certo? Para valorizar o produto feito dentro do próprio país. Isso é uma medida protecionista. Então, é importante, sim, na verdade, tem que haver um equilíbrio, né? As medidas protecionistas, elas são importantes porque eu tenho que valorizar o produto, que eu produzo. Mas, numa economia globalizada, tem que se tomar alguns cuidados, porque a gente sabe que a gente tem as dependências econômicas, as relações com outros países. Então, as medidas protecionistas, elas devem ser colocadas em práticas com cuidado, né? Por quê? Porque nós vivemos numa economia globalizada. Então, se eu não tenho medidas protecionistas, eu também tenho problemas. Porque se eu não valorizo o que eu produzo no meu país, e aí os impostos para produtos estrangeiros são muito baixos quando esse produto chega no meu país, eu vou ter um outro problema. Tá? Que problema vai ser esse? A minha indústria, que é a indústria nacional, vai abrir falência. Porque daí o produto estrangeiro chega num preço muito barato, o produto importado. E as empresas nacionais, elas não conseguem competir com esses produtos. Então, medidas protecionistas é uma medida que valoriza o produto feito dentro do próprio país. Correto? Ela faz o quê? Barreiras alfandegárias, cria um sistema de impostos para ter um equilíbrio, para que os produtos que são produtos que chegam de outros países tenham impostos, né? Seja cobrado impostos, para que o produto do país seja valorizado, para que não haja uma desvalorização do produto nacional, tá? Aqui, pacto colonial, o que é isso? A gente está falando de um momento em que os países europeus vão dominar outros países, inclusive depois vão chegar na América, certo? Vão dominar o Brasil, vão dominar o território que a gente conhece como Estados Unidos, vão dominar Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, enfim. Depois nós vamos ter as navegações e esse pacto colonial vai acontecer. Quem vai ser a metrópole? A Europa, que vai dominar tudo. Nós, aqui no Brasil, vamos ser colônias. Agora está passando uma novela na Rede Globo que mostra
todo o processo de independência do Brasil, certo? Então, o Brasil era uma colônia de Portugal. Portugal exercia no nosso país o chamado pacto colonial, que é esse domínio, né? Outra coisa importante do mercantilismo é que os países mercantilistas, eles almejam metais preciosos, eles buscam metais preciosos. Na Europa, não tem metais preciosos. Como que eles vão conseguir esses metais preciosos? Explorando outros territórios, inclusive o Brasil, inclusive o continente africano, tá? E a balança comercial favorável? Tá? A balança comercial favorável, eu tenho que exportar mais produtos e importar menos produtos. Ou seja, para que eu tenha uma balança comercial favorável boa, eu tenho que vender mais e comprar menos. Eu tenho que vender mais os meus produtos para outros países, que é a exportação. E tenho que comprar menos produtos de outros países, que é o que nós chamamos de importação, certo? Para que eu tenha uma balança comercial favorável. Todas essas características fazem parte do mercantilismo. Mas o que não podemos esquecer é que o rei interfere diretamente. O rei comanda tudo. Ele apoia a burguesia, ele sustenta a nobreza, ele sustenta o clero, ele cobra impostos dos camponeses, certo? De quem vive da terra. Ele que vai comandar tudo. Os burgueses depois, tá, gente? Eles vão querer tirar o rei. Primeiro eles vão apoiar o rei, depois eles vão querer tirar o rei do poder. Tá? E nós vamos ter vários teóricos, ou seja, vários autores que vão defender o absolutismo. Eles vão defender que o rei deve comandar tudo. Eles vão dizer que realmente o rei deve comandar tudo, certo? Aí nós temos o Nicolau Maquiavel, o Jacques Bossuet e Thomas Hobbes. São 3 filósofos muito importantes desta época, escreveram livros muito importantes. O Nicolau Maquiavel escreveu um livro chamado O Príncipe, é um dos livros mais importantes sobre política na história, tá? O Thomas Hobbes escreveu um livro também muito importante chamado Leviatã, tá? Então são autores muito importantes que defendiam que o poder deveria estar na mão dos reis. O Jacques Bossuet, por exemplo, ele falava numa teoria chamada teoria do direito divino, que o rei representa Deus na terra. E se ele representa Deus na terra, ele não pode ser questionado, porque ele representa Deus, então ele não deve ser questionado. Então, gente, só para a gente prestar atenção, tá? Em como até os teóricos, até os filósofos defendem o poder centralizado na mão do rei. E defenderam até uma teoria, escreveram uma teoria, né, que é a teoria do direito divino, onde nós vamos ter, né, a perspectiva de pensar que o rei, né, representa Deus na terra. Então, eu não posso questionar o rei. E se eu questionar o rei, eu posso ser morto por conta disso. Tá, gente? Aqui alguns reis absolutistas da França, da Inglaterra, certo? Mas o mais importante deles, mais conhecido, foi o rei Luís XIV, chamado Rei Sol. Olha o nome dele, é ele. Olha que bonitinho, gente. Não, só que não, né? Ó, essa roupa, toda essa roupa que ele tá usando aqui, na verdade ele não era assim, tá? Aqui nós temos uma peruca, ele era careca, bem baixinho e barrigudinho. Então, aqui é uma peruca, essa peruca representa o poder real, só quem pode usar a peruca é a nobreza, então é uma diferenciação de classe social, então só o rei pode usar essa peruca. Aqui é a roupa real, certo? Percebam ali como ele está todo arrumado, porque ele queria ser diferente de todo mundo. Afinal de contas, ele é o rei. Rei Sol, muito ouro, certo? Ele ilumina a França. Foi um rei francês,
Ele mandou construir o Palácio de Versalhes, que hoje é um museu, né, gente, na França. Olha o tamanho desse palácio. O quarto dele ficava no meio do palácio, bem centralizado no meio do palácio. A cama dele bem no meio do quarto, né? E viviam aqui mais de 16 mil pessoas na corte em Versalhes, na França, né? E quem vivia aqui não trabalhava, né? Quem vivia, é claro, quem o rei chamava para viver ali no luxo, né? Mas a maior parte desses moradores eram pessoas que trabalhavam ali para o rei, né? Olha aqui, gente, essa aqui é a Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes. Os espelhos eram algo, ainda é algo caro, mas na época era algo caríssimo. E essa sala era para mostrar o poder real. Muito ouro, muita obra de arte, muitos espelhos para representar o poder do rei, que é o Luís XIV, certo? Ele não gostava muito de tomar banho. Dizem que ele tomou 2 banhos só na vida, porque foi a mando dos médicos, tá? E aí ele tinha que trocar de roupa mais vezes por dia por conta do cheiro, né? Que exercia, assim, por conta da falta dos banhos mesmo, né? Que ele não tomava, né? Nesse palácio maravilhoso não havia banheiros, né? Então, para fazer as suas necessidades era tudo no pinico. Jogava-se o que estava no pinico pela janela. Então, e aí uma vez por semana limpava-se ao redor do palácio, né? As necessidades que se fazia pelos moradores, né? Então, é um palácio maravilhoso, só faltava um pouco mais de higiene. Para vocês terem uma noção, o Luís XIV emitiu um decreto que a água fazia mal para as pessoas, não podia. Então, para fazer a limpeza e fazer uma misturinha lá com álcool, limpava somente o rosto e as mãos, e aí ele estava parcialmente limpo, né? O rei Sol dizia que o Estado sou eu. Ele falava que ele comandava tudo, que ele centralizava todo o poder, e realmente ele centralizava todo o poder. Para vocês terem uma noção, até hoje tem um relógio no Palácio de Versalhes que funciona. Esse relógio tem um cuco, é um relógio todo feito de ouro, maciço, e de dentro sai um cuco de hora em hora, e o cuco é a imagem do Luís XIV. E sobre esse cuco, que é o Luís XIV, eles colocam uma coroa, como se fosse uma coroa de louros, né? Esse relógio funciona até hoje, foi um presente, muitas peças, muitas obras de arte no Palácio de Versalhes, o teto é todo pintado à mão, vieram artistas de toda a Europa, né, para encantar esse grande monumento histórico, esse grande museu hoje, né? E o símbolo do sol está presente em todo o palácio, nos portões do palácio, nos detalhes do palácio, né? Tem o símbolo do sol que representava o poder do Luís XIV. Então, poder centralizado. Certo, gente? Então, vamos recapitular o nosso conteúdo. Aqui o Jardim dos Palácios. Precisa praticamente um dia para conhecer todo o Jardim do Palácio, tá? A gente vai recapitular agora a nossa videoaula hoje. Seguinte, então, formação dos Estados Nacionais, formação dos países na Europa como nós conhecemos hoje. Como isso aconteceu? Crise no sistema feudal, renascimento comercial, renascimento urbano, renascimento cultural, correto? Tudo está se transformando. E aí nós temos uma classe social muito importante, que é a burguesia. Os burgueses são comerciantes, tá? E o comércio é que vai fomentar toda a formação dos Estados Nacionais modernos. Através do comércio, cria-se uma unificação de moedas, unifica uma única moeda, essa moeda se torna poderosa, unifica-se as leis que beneficiam o comércio também, e cria-se uma única liderança, que é a monarquia absolutista, que é a figura do rei. Então, a formação dos Estados Nacionais, nós temos a burguesia,
que apoia o rei no poder. E aí o rei chega numa monarquia absolutista. Ele não pode ser questionado, porque até os filósofos vão falar que ele representa Deus na terra, que é a teoria do direito divino. Esses reis vão acumular e vão ter o que nós conhecemos como centralização política na mão dos reis. A partir dessa centralização política, nós temos o sistema econômico que nós conhecemos como mercantilismo, onde o rei vai interferir de forma direta no dia a dia, no sistema econômico daqueles países. Ele que vai determinar as ações, ele que vai comandar todas as ações econômicas, vai ter uma interferência direta do rei nas decisões. E é algo importante para falar do mercantilismo, é que o mercantilismo tem 3 características que a gente não pode esquecer. Metalismo, quantidade de metais preciosos que um país tem, a Europa não tem. Por isso que ela vai explorar outros territórios, por isso que ela vai explorar a África, por isso que ela vai explorar o nosso país, inclusive. Tá? Depois, protecionismo, valorização do produto nacional. E outra característica que é a balança comercial favorável. Eu preciso exportar mais e importar menos. Certo? Então, nós vamos ter a formação dos países como nós conhecemos hoje, com o poder centralizado na mão dos reis. Certo, galera? Essa foi a revisão da nossa unidade número 2, formação dos Estados Nacionais Modernos, da nossa apostila número 1. Certo? Vejo vocês na nossa próxima videoaula semana que vem. Um beijo!